Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, me pediram para fazer o vídeo, que não é muito a minha área, né? Eu não tenho esse conhecimento, porque eu gosto de falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu tive uma experiência objetiva, né? Eu não gosto de, digamos assim, de falar daquilo que eu não senti, daquilo que eu não vivenciei. Mas, como foi um pedido carinhoso, eu pedi um tempo, né? Pedi um tempo que eu ia me dedicar a esse estudo, para que eu pudesse aqui dividir com vocês, que é em relação à ordem dos demolês, né? Das crianças, né? E eu busquei um demolei que tem o meu respeito, tem o meu amor, que é o meu querido irmão João Martins, né, que hoje é o nosso grande secretário de Relações Exteriores da nossa potência, e que ele foi demolei e que conhece a matéria, viveu, né? Então tem toda a autoridade, tem toda a ortogação de falar. E eu passei aí esses últimos 3 dias conversando com ele, buscando aí um pouco da temática, mas eu ainda não estou ainda apto a falar assim, de certa forma, com conhecimento. Seria bom um demolei falar, né? Aquele indivíduo que viveu essa ordem, né? Então eu vou dar aqui só um en passant, né, a pedido do que consiste essa ordem. De princípio, ocorreu a organização em 1919, né, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e dentro do que me apresentou o João Martins, que havia ali, naquela época, muitas crianças, né, órfãos, crianças já abandonadas por causa que os pais morriam na guerra e etc. E as crianças ficavam sem um auxílio, né? As crianças ficavam sem um abrigo. E um dado momento, um filho de um fulano, que eu esqueci aqui o nome, o filho do protagonista, né, da criação dessa ordem demolei, ele chamou um colega para dar abrigo, né, para dar abrigo na sua casa, e aí eles começaram a conversação e, de certa forma, esse indivíduo começou também a interagir com seu filho e com aquela criança, e começou não só aquela, mas foi buscando mais outras e mais outras e mais outras, e acabou se criando uma escola, né, uma escola. E aí esse indivíduo maçom, né, começou a implantar ideias da fraternidade, a ideia de uma igualdade, né, uma ideia maçônica, digamos assim, mas com entendimento para que aquelas crianças pudessem entender, né? E aí a coisa foi fluindo, as crianças foram tendo melhoramento, as crianças foram se encorajando, e esse indivíduo percebeu que ali poderia estar nascendo uma instituição, poderia estar nascendo algo que pudesse fazer com que aquelas crianças se amassem mais, se valorizassem mais e etc. E aí, logo, de influência desse indivíduo, né, que, por certa forma, deve ter sido um apaixonado pela cavalaria, pela uma ideia maçônica no seu sentido de cavalaria, e começou a apresentar ali essas temáticas de grande amizade, de grande companheirismo, né? E foi dando essa influência para essas crianças, né? Aquelas crianças não foram as mesmas que tiveram essa intuitividade de maneira nenhuma, porque eu sempre gosto de dizer aqui que o verdadeiro mestre não é aquele que impõe os seus ensinamentos, mas aquele que desperta a potencialidade nos seus aprendizes. Então, esse indivíduo ele foi muito inteligente porque ele foi despertando naquelas crianças o interesse pela matéria. E quando ele, eu estou dando aqui um passant, quando ele percebeu, digamos assim, a coisa já estava com uma dimensão muito grande, ou seja, já estava de fato tomando forma de uma organização. E aí as próprias crianças, induzido pelo que foi apresentado, né, um dado momento, na sua forma organizacional, quando estava se organizando, procuraram um nome que se encaixasse na ordem, né? E nada do que
um dos jovens disse, olha, vamos colocar o Demolei, porque o Demolei foi um exemplo, né, de coragem, um exemplo de fidelidade, foi uma pessoa que não entregou os seus companheiros. Então nós aqui vamos trabalhar dentro dessa ideia, seremos fiéis uns aos outros, teremos companheirismo e etc, etc, etc. Então aí nasce a Ordem Demolei. Nasce a Ordem Demolei dentro do que você hoje conhece, né? E nós conhecemos. Como eu falei no início do vídeo, eu não tenho vivência, eu não fui Demolei, né? Mas pelo relato do meu irmão João Martim, por muitos outros relatos, eu posso citar aqui o meu irmão Samuel, que eu convivi com Samuel, também era um apaixonado e ainda é apaixonado pelos Demolei, e muito nos encanta, muito nos deixa aqui, assim, lubridiado em relação o que eles apresentam, né? O que eles vivenciam. E, de certa forma, há uma mudança nessas crianças, há uma mudança, de certa forma, no caráter, a segurança e etc. Eu só tenho que louvar essa instituição, né, que é os Demolei. Não tenho nada aqui para falar em relação à ideia apresentada. Tem muito mais fraternidade, tem muito mais igualdade do que consiste a maçonaria dos adultos, né? Mas bem, eu vou tocar num assunto bastante interessante. Que foi o tema que nós ficamos dialogando e que em relação aos princípios fundamentais da organização Demolei, que foi em relação, eu considero que foi uma certa influência dos maçons, né? A certa influência dos maçons que tem, de certa forma, interviram e sujou a temática, a essência dessa ideia maravilhosa que foi dada lá no princípio, que foi a questão do direito, do fundamentalismo, de dizer que são exclusivistas. Ora, se você, no teu princípio, na tua essência, a ideia era fazer o bem às crianças, era fazer o bem, levar essas crianças a um nível de consciência humana, né, de fraternidade, igualdade, etc. E em um dado momento aconteceu o que acontece hoje na maçonaria. Se tornou-se uma instituição exclusivista, se tornou-se uma instituição não levada de fato para a ideia no seu princípio, como acontece geralmente com todas as religiões, com todas as instituições, que quando começa tem uma ideia maravilhosa, é contaminante, mas no decorrer da existência vai se perdendo a essência. E com os Demolei não foram diferentes. Em um dado momento, eu estou dando aqui um en passant, certo? Em um dado momento, alguns indivíduos, não as crianças, porque isso não nasce de crianças de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, nasce dos adultos, nasce dos intelectuais, nasce daqueles que já têm a malícia, que já estão se perdendo, ou seja, na imundície da sociedade, e por que não agora usufruir da inocência daquelas crianças e etc. Então esses indivíduos, dentro dessa temática do que consiste a perdição do indivíduo, né, que ele se perde no decorrer da sua história, da sua existência, eles se acharam agora no direito de fundamentalizar a instituição e, de certa forma, não permitir que outras instituições possam vir existir com essa mesma essência, com essa mesma ideia. Eu não consigo entender, se tu quer fazer o bem à humanidade, se tu quer o melhor para todos, porque tu quer impedir que outros façam. Isso é um egoísmo, isso de certa forma, algo arrogante. Ora, se eu dei um exemplo no último vídeo, né? No último vídeo que eu fiz em relação aos apóstolos de Jesus, a repetição é a alma do saber. Ora, se os indivíduos ali estão fazendo bem, estão levando a minha ideia para fazer o bem aos outros, por que eu vou impedir que eles façam? Por que eu vou querer que eles sejam subordinados à minha pessoa? Ora, deixa os caras, eles estão fazendo o bem, não estão levando o bem, então deixa. Não, mas eu acho, não, tem que ter minha autorização. Quem é que
Quem pede autorização para fazer o bem? Você pede autorização para fazer o mal? Me diga. Você pede autorização para fazer o mal? O bandido, quando vai assaltar, ele pede autorização a alguém para assaltar? Ele não assalta? E por que eu, para fazer o bem, eu tenho que pedir autorização? Porque para eu matar a fome do necessitado, do faminto, eu tenho que pedir autorização. Não seria algo totalmente incoerente, infundado? Então, as instituições, nos seus princípios de originalidade, no seu princípio de fundação, a ideia é fazer o bem. Mas, num dado momento, agora quer monopolizar o bem. Eu vou ficando por aqui, porque é um assunto bastante interessante e que amanhã eu volto com esse assunto. Te amo sem te conhecer.